Você pode abrir sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos encerrando a nossa série de exposições em 1 Coríntios. Para a alegria de muitos, para a tristeza de outros, né? Ô carta boa, que nos abençoou tanto, que nos alimentou, que foi usada pelo Senhor aqui na nossa igreja. Hoje nós entraremos no último capítulo, no capítulo 16. Você que nos visita, é um costume nosso fazer exposições de livros inteiros das Escrituras. E nós estamos encerrando no próximo domingo, né? Hoje, no próximo domingo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando que as pregações estão no nosso YouTube, também no Spotify da igreja. E hoje nós veremos do versículo 1 até o versículo 12. Tá bom? Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 12. Vamos fazer a leitura juntos? Quanto à coleta para os santos, façam também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E, se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês, em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Então, esses são os versículos que, com a graça de Deus, nós veremos hoje, em que Paulo está terminando de dar as suas orientações à igreja de Corinto. E essa parte final é muito legal, porque nela nós nos lembramos que nós estamos lidando com uma carta pessoal, escrita de um homem para outras pessoas, para crentes normais, crentes como eu e você, crentes com nome, com lutas específicas, crentes que passavam dificuldades como eu e você passamos. A única diferença é que eles nasceram pouco mais de 2000 anos atrás. Mas sempre aos finais, né, das cartas de Paulo, ela nos lembra que nós estamos lidando com uma carta escrita de pessoas comuns para pessoas comuns, como eu e você. E Paulo, desse versículo 1 até o versículo 12, ele vai dizer o que é que ele esperava dos coríntios em algumas áreas. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Coríntios, olha só, isso é o que eu espero de vocês. E ele vai trabalhar 3 pontos distintos. Ele vai falar que o que ele esperava dos coríntios quanto a uma oferta que ele estava levantando, quanto às visitas que eles teriam de Paulo e de Timóteo,
e depois quanto à ida de Apolo, quanto ao convite feito a Apolo. Então nós veremos o que Paulo esperava quanto às ofertas, quanto às visitas e quanto ao retorno de Apolo àquela igreja. Então do versículo 1 até o versículo 4, Paulo ele vai dizer o que é que ele espera dos irmãos, quanto às ofertas. E nós veremos que quanto à oferta para os crentes em Jerusalém, Paulo espera dos coríntios generosidade. Paulo espera generosidade dos coríntios, nessa oferta que ele estava levantando para a igreja em Jerusalém. Então nós sabemos, seja por Romanos capítulo 15 ou 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que Paulo ele estava fazendo um levantamento de oferta para a igreja de Jerusalém. Na igreja de Jerusalém, aqueles irmãos estavam sendo acometidos de pobreza. Muitos irmãos estavam passando necessidade. Então Paulo junta várias igrejas de várias regiões para que se levantasse uma oferta e mandasse para os crentes em Jerusalém. E ele até diz, no versículo 1, que ele também ordenou à igreja da Galácia, aos Gálatas também, que se fizessem essa oferta. E é interessante dizer, irmãos, que esse texto aqui, ele é um dos textos que nós utilizamos para retirar os princípios quanto à oferta regular para a igreja. É claro que existem outros textos que nos ensinam sobre isso, mas esse é um dos textos em que Paulo nos dá vários princípios sobre como deve ser a nossa vida de oferta à igreja do Senhor. E lembrando que Paulo já disse lá em 1 Coríntios capítulo 9, que é esperado que os irmãos ofertem à igreja para que essa possa sustentar os seus pastores. Paulo disse isso, apesar dele ter aberto mão, dos seus direitos quanto a receber essa oferta, mas ele diz que é lícito aos irmãos que pregam o evangelho que também recebam a oferta da igreja. Agora ele vai dizer que também uma das áreas em que os irmãos devem ofertar são aos pobres, aos irmãos que estão passando por necessidade. E nós veremos depois também que Paulo vai falar que nós devemos ofertar para a expansão do evangelho, para missões. E aqui, no versículo 2, como eu disse, Paulo ele vai começar apresentando alguns princípios que vão dirigir a oferta dos irmãos. E ele diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então, quanto a essa oferta, em especial agora, aos irmãos pobres de Jerusalém, Paulo dá vários princípios aqui nesse versículo 2. Primeiro, ele diz para os coríntios que eles deveriam separar um pouco a cada primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana era uma expressão comum dos judeus para se referir ao domingo, certo? E por que Paulo pede para se fazer uma oferta no primeiro dia da semana, no domingo? É simples, porque desde cedo a igreja cristã entendeu que o dia para se reunirem e cultuarem ao Senhor era o domingo. Não foi uma invenção de Constantino. Não foi uma invenção posterior. Desde cedo, os crentes se reuniam no domingo para cultuar ao Senhor. E é por isso que Paulo diz que eles deveriam fazer essa separação de ofertas no domingo. Que era o dia que eles iriam até a igreja. Que era o dia em que eles iriam se reunir para adorar o Senhor. E veja, por que Paulo diz para fazer uma oferta de pouco em pouco? Domingo a domingo. Por que será que ele diz isso? Olha só, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá o quê? Juntando. Por quê? Bom, a resposta é simples. Paulo esperava generosidade daqueles irmãos. Quando os irmãos fazem uma separação regular da oferta, no final, é muito maior a quantia levantada do que fazer apenas uma única oferta num dia especial. Então é a maneira de Paulo dizer para eles, olha, eu espero generosidade de vocês.
Eu espero, e é claro que quando Paulo diz que ele espera, é o próprio Senhor Jesus que espera, né? Paulo é um apóstolo, alguém escolhido pelo próprio Cristo para liderar a igreja. Então aquilo que Paulo espera, e está nas Escrituras, é o que Deus espera de nós. Então é a maneira dele dizer, olha, eu espero generosidade, o Senhor espera a generosidade de vocês. Façam isso então a cada domingo, a cada vez que vocês se reúnem. Também naquela época, geralmente as pessoas tinham seu sustento diário, é diferente da gente. Nós temos o nosso sustento, basicamente, mensal. Mas o princípio que é válido para nós, e para qualquer tipo de oferta, para a igreja, é que deve ser de maneira regular. Esse é o primeiro princípio de Paulo aqui. A nossa vida de oferta à igreja deve ser feita de maneira regular. Naquele tempo que eles recebiam diariamente, Paulo esperava que fosse feito todo domingo. Agora nós vivemos em uma época que nós recebemos o sustento mensal. É de se esperar então que nós façamos isso mensalmente. Mas o ponto é de maneira regular, conforme as pessoas recebem o seu sustento. E é um segundo princípio de Paulo aqui. Paulo diz também que deve ser conforme a sua prosperidade. Ou seja, o segundo princípio é que deve ser proporcional. Além de ser regular, deve ser proporcional. Ou seja, se Deus está te abençoando muito, Paulo e o Senhor aqui está dizendo, olha, a gente espera que você participe com muito. Agora, se você está passando por uma crise, veja, não deixe de participar. Mas o Senhor não está preocupado com a quantia, o Senhor está preocupado com o coração. Esse é o ponto. Às vezes a gente se prende em um número específico, em uma porcentagem específica. Mas o Senhor está nos abençoando muito. Paulo diz, é esperado então que a gente oferte muito. Mas às vezes nós estamos passando por dificuldades. O Senhor não quer que a nossa família passe fome. Nós podemos participar com um pouco, não importa. Lembra da oferta da viúva pobre? Ela deu a menor quantia que existia naquela época. Mas o Senhor Jesus disse que ela havia dado muito mais do que os outros ricos, porque ela havia feito com o coração. Ela havia feito com o coração. Deus não está preocupado com a quantia de dinheiro, Deus está preocupado com o nosso coração. Então, esses são os dois princípios que Paulo dá para a nossa vida de oferta. Deve ser feita de maneira regular e de maneira proporcional. Mas ele continua, e no versículo 3 nós lemos assim, ó. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Veja, Paulo está dizendo assim, ó, quando eu chegar até vocês, vocês vão aprovar irmãos para levarem essa oferta para Jerusalém. E eu vou escrever cartas, aqui são cartas de introdução, para a igreja lá de Jerusalém. A igreja de Jerusalém não conhecia os irmãos de Corinto, eles conheciam Paulo. Então Paulo escreveria cartas para introduzirem aqueles irmãos o objetivo da visita deles. E qual é o ponto de Paulo aqui? O que ele está querendo mostrar para os coríntios? Ele está querendo mostrar que ele está tratando a questão financeira com seriedade. A questão financeira nas igrejas devem ser tratadas com seriedade. Esse é o ponto de Paulo. Olha só, abra comigo aí 2 Coríntios, vai um pouquinho para frente. Vá lá no capítulo 8. Deixa o seu dedo aí, em 1 Coríntios 16. Mas vai lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Olha só o que Paulo diz, quando ele vai tratar desse assunto de novo. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês.
e com ele estamos enviando o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Irmão que não conhecemos o nome. Agora olha o que Paulo diz. E não só isso, mas ele também foi eleito pelas igrejas, para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor Jesus, para mostrar a nossa boa vontade. Deixa eu explicar aqui. Paulo está agradecendo a Deus, porque ele e Tito, que faziam parte da sua equipe, junto com outro irmão, que havia sido eleito, escolhido pelas igrejas, para ministrar essa graça. O que Paulo está falando aqui? Da oferta. Paulo está dizendo assim, ele está dando nome. Claro, esse irmão aqui não é conhecido nosso, mas ele era conhecido de todos. Paulo está dizendo quem que estava lidando com o dinheiro. Ele estava deixando claro aos coríntios, registrado. E por quê? Olha comigo o versículo 20. Queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós. Pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Olha só, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está tratando com muita seriedade quem administrava os recursos da igreja, trabalhando com transparência. Por quê? Porque ele queria fazer o que era correto, não apenas diante de Deus, mas também diante das pessoas, para que ninguém acusasse ele de estar usufruindo de maneira indevida da oferta dos irmãos. Pode voltar comigo lá para 1 Coríntios, capítulo 16. Olha só o ponto de Paulo quando ele diz assim, ó, versículo 3. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles, mais de um irmão, que vocês aprovarem. Qual é o ponto de Paulo aqui? Quem lida com o dinheiro na igreja tem que ser aprovado. A igreja tem que saber. A igreja reunida tem que aprovar os irmãos que estão lidando com o dinheiro da igreja. E tem que ser mais de um. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Esse nosso cuidado com a questão financeira não é algo que a gente faz ao bel prazer. É algo que vem do próprio Novo Testamento, irmãos. É algo que vem da própria Bíblia. Quem lida com dinheiro na igreja tem que ser conhecido, tem que ser votado. Paulo diz lá que o irmão foi eleito pelas igrejas. O que Paulo está dizendo e ensinando aqui é que quando nós tratamos das ofertas recebidas pela igreja, nós temos que tratar com seriedade, com lisura. Nós temos que tratar de maneira transparente. Não dá, irmãos. As pessoas têm que saber. Tem que saber quem é que está lidando com isso. Agora imagina, se as igrejas praticassem esse princípio, quantos escândalos seriam evitados? Não é? Quantos escândalos seriam evitados? Muitas igrejas, quem cuida do dinheiro é o pastor. E não tem nenhum problema com isso, desde que seja mais de um e a igreja vote. A grande questão é que muitas vezes a igreja não vota. Não é? O pastor recebe e faz o que ele quiser. Graças a Deus que na IB não é assim. Às vezes alguns visitantes vêm, estão passando por alguma necessidade e vêm procurar o pastor pedir dinheiro para mim. Aí eu falo assim, irmãos, aqui na nossa igreja, eu nem vejo a cor do dinheiro. Aí os irmãos ficam, sério? Eu falei, sério, não vejo. Aqui nós temos 2 tesoureiros, o primeiro e o segundo tesoureiro, que pagam as contas da igreja, que cuidam da conta da igreja. Nós temos a comissão de finanças, que fazem estudos sobre a situação financeira da igreja. Então, se algum ministério, por exemplo, precisa de uma verba, não é liberada assim de bate-pronto. Se a comissão de finanças faz um estudo também. Se é um valor considerável, às vezes ele vai lá, pede para dividir. E depois ainda, os tesoureiros aplicam a questão financeira e ainda tem a comissão fiscal, que vê a prestação de contas. E toda assembleia é prestado contas para a igreja. E cada membro da igreja pode pedir na hora e receber a prestação de contas detalhada. Porque nós não temos e não devemos ter nada a esconder.
E isso nós não fazemos porque somos chatos. Nós fazemos porque é um princípio bíblico. Nós fazemos porque vem da Bíblia. Nós fazemos porque temos que tratar das questões financeiras na igreja com seriedade. Esse é o ponto de Paulo aqui, no versículo 3. Mas há mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Ele diz que um dos princípios é a regularidade, a proporcionalidade. Quem recebe essa oferta, a igreja, tem que lidar com muita seriedade, lisura e transparência. Mas tem um detalhe que Paulo nos dá ao utilizar uma palavra específica. Volta comigo, no versículo 3 ele diz assim, ó: e quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta, ou a dádiva, talvez está aí na sua tradução, de vocês a Jerusalém. Sabe essa palavrinha, oferta ou dádiva, que tem aí na sua Bíblia? Essa é a palavra grega para graça. A mesma palavra para graça de Deus, ou graça de Jesus, ou graça do Senhor que nos alcança, que nos salva. Essa mesma palavra para graça, Paulo usa para oferta aqui. Por isso talvez a palavra, a tradução dádiva, seja melhor nesse ponto. Mas por que Paulo ele utiliza essa palavra específica? Ele poderia usar inúmeras outras. Inúmeras outras. Ele poderia usar contribuição, arrecadação, mas ele escolhe a palavra dádiva ou graça. Por que ele faz isso? Bom, como diz um comentarista, para Paulo, ele utiliza essa palavra, porque a coleta é uma resposta ativa à graça de Deus. Ofertar é uma resposta ativa à graça de Deus que nos alcançou. Por isso que Paulo utiliza a mesma palavra, irmãos. Para Paulo, uma pessoa que recebeu da graça, ela oferta em graça. Ela devolve essa graça. Ela devolve essa dádiva. Por quê? Porque ela foi alcançada pela graça do Senhor. E é por isso, olha comigo o versículo 2. Que ele diz assim, ó: no primeiro dia da semana, cada um de vocês. Cada um de vocês. Cada um de vocês. Paulo esperava que todos os crentes da igreja de Corinto participassem dessa dádiva. Todos. E lembra, no capítulo 1 nós vimos que grande parte da igreja de Corinto era pobre? Lembra? Paulo diz que poucos deles eram de nobre nascimento. A maioria era gente como a gente. No capítulo 11 nós vimos que alguns poucos ricos estavam menosprezando os pobres na igreja. E Paulo bate de frente com isso. Mas aqui nós vemos que Paulo espera de todos os membros daquela igreja que participem. Proporcionalmente àquilo que o Senhor tem dado. Uns com mais, outros com menos. Mas todos participem. Por quê? Porque ele pressupõe que todos foram alcançados pela graça. Então, se eu fui alcançado pela graça, eu respondo participando também. Ministrando essa graça a outros. Então, o que Deus espera dos crentes de Corinto quanto à oferta para a igreja de Jerusalém? Generosidade. Generosidade. Porque nós somos alcançados pela graça. Nós temos que responder isso de uma maneira bem prática e ativa. Mas o texto continua. E do versículo 5 até o versículo 11 agora, Paulo ele vai dizer o que é que ele esperava dos coríntios quanto às suas visitas. Visita dele e visita de Timóteo. E Paulo vai dizer que ele espera fraternidade, ou amor entre irmãos. Eu usei essa palavra fraternidade para resumir toda uma gama de coisas que Paulo esperava daqueles irmãos. E ele começa dizendo, falando a respeito dos seus planos de visitar a igreja de Corinto. E ele diz no versículo 5, né? Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. Macedônia é uma região do norte da Grécia hoje. E aí, ele diz, e bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Então veja, Paulo ele não queria dar um pulinho em Corinto. Paulo ele queria passar um tempo com aqueles irmãos.
Era muito comum, Paulo, depois de suas viagens missionárias, em que ele plantava igrejas, depois de um tempo ele voltava, para ver como é que estavam as coisas, para botar as coisas nos eixos, para pastorear aqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos, era algo comum, ele fazia isso. Então ele queria voltar e passar um tempo com os coríntios. Só que veja, Paulo ele diz que ele não espera dar um pulinho lá. Paulo espera passar um tempo com eles. Ou talvez até mesmo o inverno todo com aqueles irmãos. E por que é que Paulo quer fazer isso? Por que é que Paulo quer passar um tempo especial com aqueles irmãos? É simples. Nós acabamos de ver 15 capítulos de conflitos entre Paulo e os coríntios, não é? 15 capítulos em que esses irmãos estavam menosprezando Paulo. Eles estavam, não todos, né, mas uma grande parte, indo contra Paulo. Lembra dos grupos? Tinha um grupo de Paulo, aí tinha um grupo de quem? De Pedro, de Apolo e mais um, os de Cristo. E nós falamos que os de Cristo era o pior de todos, né? Se você quer saber, você volta lá no nosso YouTube, nas primeiras pregações. Mas lembra que eu disse que os de Pedro, os de Apolo e os de Cristo, o que é que eles estavam dizendo para Paulo? Paulo, nós queremos todo mundo menos você. Paulo, nós nos submetemos a todos, menos a você. Você a gente não quer. Você a gente não quer, Paulo. Então eles tinham um problema com o apóstolo. E gente, Paulo queria ir lá para resolver as suas situações com aqueles irmãos. Paulo queria que houvesse reconciliação, que eles se ajudassem, que eles se abraçassem de novo, que aquele pastor plantador, Paulo plantou aquela igreja, né? Se restabelecesse com os seus filhos na fé. Paulo poderia ter chutado essa igreja, irmãos. Ele poderia ter dito, vocês não querem? Não querem a minha autoridade sobre vocês? Se tu não quer, tem quem queira. Eu não estou nem aí para vocês então, coríntios. Mas Paulo não faz. Paulo ele quer lá resolver a situação com os irmãos. Paulo não foge da raia. Paulo não tem medo. Paulo espera então fraternidade. Que eles o recebam. Que eles o ajudem. Que eles se perdoem. Que eles se reconciliem. E ele diz ainda, olha comigo, no versículo 6. No finalzinho do 6, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha que fazer. Essa palavra aí, encaminhar, ou encaminheis aí na sua tradução, ela é uma palavra muito técnica, utilizada naquele tempo, para ter as suas necessidades supridas para chegar ao destino. Então, quando Paulo diz que ele quer que os coríntios o encaminhem, Paulo está mostrando, primeiro, que ele não é um missionário que está desligado da igreja local. Pelo contrário, isso é estranho ao Novo Testamento. Paulo, ele tem que estar ligado às igrejas locais. E ele quer estar ligado à igreja dos coríntios. E quando ele diz que eles me encaminhem, Paulo está dizendo também, com essa palavrinha no grego, que ele esperava ter todas as suas necessidades supridas durante a sua viagem. Encaminhar aqui, na língua grega, envolvia prover alimento, dinheiro e também companheiros para uma pessoa chegar ao seu destino. Paulo queria ser enviado como um missionário e esperava que esse amor entre irmãos, entre os coríntios e ele, se refletissem também em uma oferta para ele continuar a sua viagem, em seu sustento missionário. Por isso também, eu disse, né, lembra? Que Paulo falou em 1 Coríntios 9 que é esperado que uma igreja oferte para os pastores, que sustente os pastores. É esperado, como nós vimos no capítulo 16, que uma igreja oferte para os irmãos mais necessitados, e que também a igreja oferte para missões, para missionários, para plantadores de igreja, para pessoas que estão espalhando o evangelho, distribuindo Bíblias. É esperado disso também de um crente. E aí, no versículo 8 e 9, ele apenas vai dizer o porquê que ele não foi ainda visitar os coríntios, porque ele estava com o ministério frutífero em Éfeso, apesar da perseguição. E aí, ele vai agora falar da visita de Timóteo.
Paulo esperava fraternidade para com ele, uma boa recepção entre os irmãos, reconciliação, e que eles o enviassem e o sustentassem. E Paulo vai dizer que ele espera a mesma coisa para Timóteo. Olha o versículo 10. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Timóteo era um fiel escudeiro de Paulo. Ele inclusive ajudou Paulo a plantar a igreja de Corinto. Timóteo foi um dos plantadores daquela igreja. E nós vimos lá no capítulo 4 que Paulo havia enviado Timóteo antes dele para resolver os problemas daquela igreja, para dar uma resolvida entre a relação de Paulo com a igreja de Corinto. Então Timóteo provavelmente estava no meio do caminho já. Naquele tempo as viagens longas duravam meses. Então Timóteo provavelmente já estava em seu caminho para lá. Ele iria chegar antes de Paulo. E como ele era um fiel escudeiro de Paulo, Paulo estava com medo. Com medo deles também rejeitarem Timóteo. Assim como eles estavam com sentimento de rejeição contra o apóstolo Paulo. E aí no versículo 11, Paulo é bem duro. Assim, ele é bem firme. E ele diz assim, olha, portanto, que ninguém o despreze. Não desprezem Timóteo. E por qual motivo que eles poderiam desprezar Timóteo? Bom, primeiro, porque ele era enviado de Paulo. E o segundo motivo, possivelmente, como nós vemos em 1 Timóteo, ele era um jovem pastor. Provavelmente entre os seus 20 e poucos anos, até no máximo 30, provavelmente. E Paulo havia enviado Timóteo para pastorear um tempo a igreja de Corinto. E naquele tempo, os líderes eram um pouco mais velhos. As pessoas estavam acostumadas com líderes mais velhos. E poderiam desprezar Timóteo pela sua juventude. Então Paulo já se adianta, que ninguém o despreze. Ele é alguém, como ele diz no versículo 10, que trabalha na obra do Senhor. É um obreiro. Vocês devem respeito, submissão a ele. E aí, ele também diz, no final do versículo 11, né? Ajudem-no a continuar viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Então Timóteo, depois de ir até Corinto, ele iria até o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo espera o que de novo dos irmãos de Corinto? Que eles enviem Timóteo como oferta. Que eles ajudem Timóteo a chegar até lá. É óbvio que Paulo esperava que eles provessem aquilo que fosse necessário para esse obreiro do Senhor chegar até onde o apóstolo Paulo estava em Éfeso. Então, em resumo, o que é que Paulo esperava dos coríntios quanto às duas visitas? Dele e de Timóteo? Fraternidade, amor entre irmãos, perdão, reconciliação, sustento, no caso deles, como pastores, plantadores e missionários. Mas Paulo esperava um relacionamento restabelecido, irmãos. Paulo esperava um relacionamento reconciliado. E que grande coração é o de Paulo. Porque ele poderia, de novo, eu digo, muito bem, ter abandonado aquela igreja. Ter abandonado aqueles irmãos. Mas Paulo quer ter com eles. Quer ter esse tempo de restauração com eles. Então, depois de dizer isso, agora ele vai para a terceira parte. E ele vai falar quanto a Apolo. E o que Paulo espera dos coríntios quanto a Apolo? Compreensão. E no versículo 12 nós lemos assim: quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos. Mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Perceba um detalhe, Apolo, ele era também um pastor, um pregador, muito promissor naquela época. E já havia pastoreado a igreja de Corinto. E os coríntios gostavam muito dele. E olha só, o início do versículo 12. Paulo diz assim, acerca do, ou quanto ao. Essa expressãozinha é uma expressão também que Paulo utiliza para responder à carta dos coríntios. Lembra que os coríntios haviam escrito uma carta para Paulo, perguntando sobre comida sacrificada a ídolos, sobre questões de divórcio, sobre questões de casamento. Então, provavelmente nessa carta, os coríntios escreveram assim, Paulo, por favor, manda manda Apolo vir, voltar para a nossa igreja. Nós queremos Apolo de volta.
Então Paulo está respondendo, ao utilizar essa frasezinha, né, quanto ao, está respondendo um pedido que os próprios coríntios enviaram em sua carta para ele. E o que é que Paulo faz? Paulo consente, irmãos. Paulo ele vai e diz que ele pediu insistentemente para que Apolo voltasse para aquela igreja. Veja, Paulo não é um velho ranzinza, rancoroso, amargurado e ciumento que acha que a igreja é dele. Se ele fosse assim, vocês acham que ele pediria para Apolo voltar? Não. Apolo era um dos motivos que aqueles irmãos estavam rejeitando Paulo. Mas o problema não era entre Paulo e Apolo. O problema era dentro da igreja. Dentro da igreja. Então Paulo, ele sabe que a igreja é do Senhor. E ele pensou, olha, talvez seja sábio mesmo Apolo voltar para lá. Então ele pede para Apolo voltar. Mas diz o texto que o quê? Olha o que o texto diz ali. Que ele não quis ir de jeito nenhum. Apolo não quis nem saber. Por quê? Nós não sabemos. Talvez porque Apolo estivesse com o ministério frutífero onde ele estava. Ou talvez a gente pode imaginar, porque a igreja estava cheia de problema, né? Você imagina? Liga alguém assim, ó. Ô pastor Léo, tudo bem? Hein, queria te convidar para você vir aqui pastorear a igreja de Corinto. Aí eu pego e vou ligar para o pastor que pastoreou lá antes, né? Ô pastor, tudo bem? Como que é a igreja aí de Corinto? Então, pastor Léo, é o seguinte, cara, aqui ó, nós temos uma igreja com as divisões aí, tá? Também tem uns irmãos que estão indo para bordéis. Tem uns irmãos desses, os irmãos lembram, né, de 1 Coríntios. Tem umas outras irmãs aí que são casadas, mas acham que são solteiras. Não querem nem saber da vida conjugal delas. Tem os outros irmãos aí que estão frequentando os templos pagãos e acreditam nas coisas pagãs aí. Estão aí frequentando os terreiros, acreditam em horóscopo, em constelação familiar. Tem esses irmãos aí que vê essas coisas pagãs. E aí também, tem uns irmãos aí que ficam brigados na hora da ceia. Na hora da ceia, vai os ricos para um lado, os pobres para o outro. Eu falo, misericórdia, faço até o sinal da cruz assim, ó. Meu Deus. Aí eu ligo para o presidente da igreja de Corinto e falo, meu irmão, o Senhor me revelou aqui que não é hora de eu ir não, hein? Tá bom? Fica tranquilo aí. Talvez seja por isso. A gente não sabe. Mas não é de se espantar, né, irmãos? Tu imagina? Paulo escrevendo para Apolo, volta para lá. Paulo fala, não vou, apóstolo Paulo, não vou de jeito nenhum. Olha essa igreja, você quer me deixar careca, Paulo? Não vou. Então, irmãos, a verdade é que nós não sabemos. Mas Apolo não quis ir, mas disse que quando tivesse oportunidade ele iria. O que Paulo está pedindo para os coríntios então aqui? Por que você acha que Paulo se deu o trabalho de dizer isso para os coríntios? Simples. Paulo não diz de maneira direta, mas é óbvio que ele esperava que os coríntios compreendessem, exercessem compreensão. Nem tudo era do jeito que eles queriam. Nem tudo era do jeito que eles esperavam. O Senhor tinha outros planos. Então, nós vimos que Paulo, quanto à oferta aos crentes de Jerusalém, Paulo esperava generosidade. Nós vimos que quanto à visita dele de Timóteo, Paulo esperava fraternidade, amor entre irmãos, reconciliação. E nós vimos que, quanto à ida de Apolo, que não iria, né, Paulo esperava que os coríntios compreendessem, que os coríntios exercessem compreensão. E agora, irmãos, nós vamos para as aplicações. E eu queria chamar você a refletir. Veja, nós vimos aqui o que é que Paulo esperava dos coríntios. A grande pergunta é, o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? O que é que o Senhor espera da Igreja Batista Itaipu? O que é que o Senhor espera de você, meu irmão, de mim, de nós, quanto à nossa vida de generosidade? Quanto à nossa vida de oferta? Veja, nós não somos uma igreja que falamos muito de dinheiro. Mas quando a Bíblia fala de dinheiro, a gente tem que falar, fazer o quê? Ainda que eu odeie falar desse assunto, porque é um assunto que causa muito problema nas igrejas evangélicas hoje, mas eu não posso pular o texto. Eu não posso. E
é claro que esse texto nos faz uma pergunta, ele volta para nós. O Senhor esperava a generosidade dos coríntios. O que é que Ele espera de mim e de você também? Generosidade. Como tem estado a sua vida de generosidade, meu irmão? De oferta na igreja? Como tem estado? Nós vimos que Paulo diz, que Paulo espera que todo aquele alcançado pela graça demonstre essa graça de maneira prática, de maneira ativa. Ele espera generosidade dos irmãos, de cada um. De maneira regular e de maneira proporcional, mas generosidade. E por que muitas vezes nós não somos generosos? Por que muitas vezes nós não exercemos a generosidade? Uma delas, talvez, é porque a gente não entende a doutrina bíblica da mordomia. A Bíblia ensina que nós somos mordomos. Um mordomo é alguém que não tem nada. Ele apenas administra aquilo que o seu chefe tem. A Bíblia ensina que nós, no final das contas, não temos nada. Tudo é uma dádiva de Deus que nós temos que administrar. Tudo é um presente de Deus que nós temos que administrar, inclusive os nossos recursos. Mas o grande problema é que muitas vezes nós achamos que os nossos recursos são nossos apenas. É meu. Não é. Não é. O Senhor é quem o deu. É do Senhor acima de ser seu. Assim como os filhos. Filhos são herança do Senhor. O nosso sustento também. Ele é do Senhor. É uma herança do Senhor. E aí nós olhamos para nós, só gastamos com a gente, não olhamos para os nossos irmãos mais pobres, não olhamos para os necessitados, não olhamos para a expansão do reino de Deus, para missões, não olhamos para a nossa igreja e para o sustento disso aqui. É meu, eu gasto primeiro comigo, se sobrar, aí eu vejo o que eu faço. Isso é a manifestação de um coração que não entende que o dinheiro é de quem? De Deus, é do Senhor. Um outro motivo que nos impede de sermos generosos também é o nosso amor ao dinheiro. Muitas vezes nós amamos tanto dinheiro, que nós temos pavor de pensar que uma parte do nosso dinheiro não vai ser usada para mim, para as minhas necessidades. Ou às vezes nós amamos tanto dinheiro, que nós estamos sempre indo atrás de mais dinheiro e pegamos dinheiro para fazer mais dinheiro e não usamos em nossa vida de generosidade. E aí a gente se endivida, ou a gente sempre dá uma desculpa de estar investindo para ganhar mais e aí não ofertamos. Esses problemas aí que nós estamos vendo, essa epidemia de vício em jogos, mostra isso. Que nós somos uma sociedade que tem amor ao dinheiro. Que achamos que o dinheiro vai resolver os nossos problemas. Que achamos que o dinheiro é um dos maiores presentes que alguém pode receber na vida. Amor ao dinheiro. E aí a gente não consegue ofertar. Que a gente não consegue ficar longe dele. Outro motivo que nos impede de sermos generosos é a falta de fé. É a falta de fé. Nós achamos ou nós duvidamos que Deus não vai cuidar da gente. Claro, todos nós deveríamos ter uma poupança, um planejamento financeiro, termos uma reserva de emergência, mas às vezes a gente usa isso como desculpa para não exercermos a nossa vida de generosidade. E no final isso é uma incredulidade no coração, porque nós achamos que Deus não vai nos sustentar. Nós achamos que Deus não vai nos sustentar. Irmãos, quando nós ofertamos, isso é um ato de fé em que nós estamos dizendo assim: eu sei que o Senhor vai prover. Esse dinheiro aqui poderia pagar minha conta já do mês que vem ou do outro mês. Esse dinheiro aqui poderia ser usado para muitas coisas, mas eu confio que o meu Deus irá me sustentar. Muitas vezes nós não somos generosos porque não temos fé. Porque não temos fé. Então, o que é que o Senhor espera de você? Quanto à sua vida de generosidade, eu sei o que Ele espera de mim. O que é que Ele espera de você, meu irmão? Mas, o que é que o Senhor espera de você também, quanto à fraternidade? Quanto ao amor entre irmãos na igreja?
Irmãos, como está o seu amor pela igreja? Como está o seu amor pela igreja? Veja, olha o amor que o apóstolo Paulo tinha pela igreja de Corinto. Olha o amor que o apóstolo Paulo tinha pela igreja de Corinto. Uma igreja cheia de problemas, de divisão, de brigas, que estava rejeitando o apóstolo Paulo, mas ele não desiste desses irmãos. Paulo sabe que lutar pela igreja é uma luta que vale a pena. Paulo sabe que amar a igreja é algo que vale a pena. O coração dele estava ligado ao coração daqueles irmãos, porque Paulo era um imitador de Cristo, e Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja. Por isso eu te pergunto, quanto à fraternidade, ao amor entre irmãos, como está o seu amor pela igreja? Pela IB? Veja, o nosso amor tem altos e baixos, eu sei, você sabe. Mas eu sei como ele tem que ser, e ele tem que ser cada vez maior. Eu tenho que buscar amar cada vez mais a minha igreja. Gente imperfeita tem em todo lugar. Gente difícil de amar tem em todo lugar. Talvez você ache algumas pessoas difíceis de amar, e eu aposto que outras pessoas acham você difícil de amar. Já parou para pensar que eu sou a pessoa difícil de amar para outra? Eu vou pisar no calo de um, outro vai pisar no meu calo. Está tudo certo, nós somos aqui, gente, nós estamos aqui para crescer, para ser santificado. O que a gente tem é que continuar nutrindo o nosso amor pela igreja a qual fazemos parte. Ainda dentro dessa questão de fraternidade, de amor entre irmãos, como está o seu relacionamento com os irmãos? O relacionamento de Paulo com aquela igreja não ia nada bem, e o que é que ele faz? Vou esperar um tempo, né? O tempo cura. Tempo cura nada, irmãos. Tempo cura nada. Paulo não varre para debaixo do tapete. Paulo vai até aqueles irmãos de 2 Coríntios, diz que foi uma visita dolorosa. Foi uma visita extremamente dolorosa. Mas Paulo vai lá por quê? Porque ele quer restabelecer o relacionamento com aqueles irmãos que estavam contra ele, que eles estavam com o relacionamento quebrado. Por isso eu te pergunto, você precisa perdoar algum irmão? Talvez sim. Em Colossenses capítulo 3, Paulo ele vai dizer assim, ó, presta atenção comigo, você não precisa abrir, mas Paulo diz assim, 3,13, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Veja, Paulo ele nem pergunta, qual é o pecado que o irmão cometeu contra você? Ah, é esse? Não, então esse aí você não precisa perguntar. Paulo nem pergunta, ele diz assim, ó, irmãos, perdoem, caso você tenha alguma queixa contra outro irmão, perdoa. Jesus te perdoou de algo muito pior, eu tenho certeza. É ou não é? Jesus colocou limites no perdão dele para você? Ó, até aqui eu perdoo, daqui para cá eu não perdoo não. Jesus fez isso? Não. Paulo diz, assim como Jesus perdoou, perdoem também. Claro, perdoar não significa deixar de lado, varrer para debaixo do tapete, aceitar que as pessoas continuem nos maltratando, não tem nada a ver com isso. Perdoar é simplesmente entregar nas mãos do Senhor e não nutrir ódio, ira e amargura no coração. Por isso, você tem que perdoar alguém. Lembre-se que o Senhor Jesus disse que Deus seria implacável com aqueles que negam o perdão ao outro. Foi Jesus quem disse. Mas ao outro lado dessa verdade, ainda nessa questão de amor entre irmãos, alguns têm que perdoar, mas outros têm que pedir perdão. Outros têm que se reconciliar, assim como Paulo e a igreja de Corinto. Irmãos, nós não somos qualquer tipo de comunidade. Nós somos a igreja do Senhor, o povo do Senhor. E nós vimos na semana passada que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, o novo mundo de Deus, que Deus fará na segunda vinda de Cristo, foi inaugurado aqui e agora, por meio da ressurreição de Cristo há quase 2000 anos atrás. O ponto é que eu e você agora, a nossa igreja, tem que ser uma comunidade
que espelha o mundo que há de vir. As pessoas têm que olhar para nós e ver, pelo menos em parte, um gostinho de como será os novos céus e a nova terra. Nós deveríamos viver para que nós pudéssemos ter um antegosto, porque a igreja é o projeto piloto de Deus para esse novo mundo. E como será esse novo mundo? Um mundo cheio de alegria, de paz, de harmonia. E é isso que nós temos que trabalhar para ter em nossa igreja. Nós temos que mostrar ao mundo como será esses novos céus e essa nova terra do Senhor. Então, meu irmão, se você pecou contra outro irmão e o relacionamento está quebrado, se restaurem. Esse assunto é tão sério que Jesus disse que não é nem para ofertar. Lembra? Se você está trazendo a oferta no altar, Jesus diz, e você lembrar que o irmão tem alguma coisa contra você, o relacionamento de você está quebrado, o que é para você fazer? E primeiro se reconciliar com o irmão. Eu falei, Deus não está preocupado com o dinheiro. Deus está preocupado com o coração. Esse assunto é tão sério que nós vimos em 1 Coríntios capítulo 11 que eu não posso participar da ceia se eu estou com problema de relacionamento com meu irmão. Mas a gente não leva esse assunto a sério. A gente não leva. Então, irmãos, esse assunto é extremamente sério. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O que o Senhor espera de você, meu irmão, de mim, quanto à vida de generosidade, quanto à vida de fraternidade. Eu sei o que Ele espera de mim. Portanto, 1 Coríntios nos ensina, e Paulo nos ensinou nesse texto, que vale a pena lutar pela igreja, vale a pena trilhar o caminho da restauração, vale a pena, vale a pena. Por isso, eu queria convidar você a terminar abrindo 2 Coríntios, capítulo 8 novamente. Em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo, ele vai trabalhar no capítulo 8 e 9, mais uma vez sobre essa questão das ofertas para os irmãos de Jerusalém. Ainda não havia sido enviada. Os irmãos estavam juntando, e Paulo vai tratar dessa questão das ofertas novamente. E aí, no versículo 9, Paulo ele diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, sabe quem é um modelo de generosidade? Quem? Jesus. Porque Jesus estava no seu trono de glória. Jesus o rico, metaforicamente falando, no seu trono de glória, mas ele se fez pobre. Ele se fez pobre, ele se doou e entregou a sua própria vida. Jesus é o modelo de generosidade. O que é 10%, 1%, 10%, 20%, 1.000 ou todo o dinheiro do mundo perto daquilo que Jesus entregou por nós? O que é? É isso que Paulo está nos ensinando. Quer ser generoso? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Mas ele ainda diz o porquê. Ele diz, que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Por amor de vocês. Quem é o exemplo máximo também de um amor pelos irmãos? Quem? Jesus. 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 Não é Paulo. Paulo é sim um grande exemplo de amor pela igreja, mas Paulo ainda é um pecador miserável, foi um pecador miserável, como eu e você. Agora Jesus não. Jesus nos amou, entregou a sua vida por nós. A sua vida, pelo irmão que está do seu lado, pelo irmão que você não gosta, pelo irmão que você acha difícil de amar. Jesus também entregou a sua vida por ele.
Jesus nos amou ao nascer de uma virgem e ser amamentado. Jesus teve que aprender a andar, teve que aprender a falar. Jesus teve que... Irmãos, ele criou Maria. Você imagina a humilhação do grande Deus do universo, tendo que ser amamentado? Você imagina a humilhação de Jesus, que havia criado todos os homens e mulheres desse mundo, sendo cuspido, agredido e espancado pelas suas criaturas? Mas Jesus fez isso por amor da igreja, por amor de nós, e foi crucificado como um bandido, como um criminoso pelo Império Romano, por toda a sua igreja, por toda a sua igreja. E foi esse mesmo Cristo que disse assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O padrão é lá em cima, irmãos. O padrão é o padrão máximo. Assim como Jesus amou e entregou a sua vida pelos irmãos. 1 João 3,16 vai dizer que, se necessário for, eu também tenho que entregar a minha vida pelo meu irmão. Eu tenho que amar o meu irmão. Portanto, que possamos encontrar em Jesus a motivação para uma vida de generosidade e para uma vida de amor pela igreja. Porque foi o nosso próprio Senhor que desceu dos céus para que eu e você pudéssemos ser ricos nas regiões celestiais. E assim vivermos uma vida de amor, de perdão, de restauração, de generosidade para com aqueles que são da nossa família. A pergunta é: vamos trilhar esse caminho juntos? Vamos?